isto? Fala, pessoal! Sou eu aqui de novo. E eu também. Fagner Socila. E Fernando Bernini. Do Socila, né? Você fala Fagner Socila, Fernando Bernini do Socila. E esse é o Papo de Salão no Ar. E hoje, Ferdinando, quem tá aí? Jéssica Botelho. Ah, não posso falar Ela já cortou não. a gente. A gente adora chamar ela de Jéssica Blue. Isso, é verdade. Mas eu te chamo de outro jeito. Como é que eu te chamo? Chuchu. Ah, Chuchu. É isso. Jéssica Botelho. Jéssica Botelho. Chuchu. Jéssica Botelho, fala um pouquinho pra gente. Você tem 30 minutos pra falar quem você é. Tá. Eu sou a nordestina, mas com coração mineiro, que tô aqui em BH, minha cidade, minha terra, que eu amo. Sou lash design e trabalho na área da beleza desde 2019. Só Fala, isso? nordestina. Falta 29 minutos. Oxi. Oxente. Você é nordestina da onde? Sou do Maranhão. Qual cidade do Maranhão? Itinga do Maranhão. Itinga do Maranhão. Uala, gostei, hein? Já teve Itinga já, Fernando? Nunca, mas depois dessa eu tenho certeza que a Jéssica vai receber uma Fábio já chave da teve cidade. Imperatriz do lado. Já tive perto, lá em Imperatriz. Inclusive, a gente tem uma franquia Tem lá, franquia né? lá. É, exatamente. Isso. Lugar maravilhoso, inclusive. E é uma pessoas terra boa, maravilhosas. onde que as mulheres têm um poder absoluto, viu? É impressionante o poder do empreendedorismo da maranhense. Verdade. Sangue é quente. É isso. Jéssica, mas fala mais um pouquinho pra gente como é que você caiu no mercado da beleza, como é que você se apaixonou por isso. Eu, antigamente, a minha área é administração. Só que minha mãe sempre trabalhou na área da beleza, desde quando eu me entendo por gente, na área administrativa também. E depois de um certo período, teve a necessidade que eu saí da minha área administrativa por problemas pessoais. Fiquei um ano fora do mercado. Quando retornei numa área administrativa, só que dentro do salão. Dentro do salão, eu fui desenvolvendo outras coisas. E acabou que fui me apaixonando. Eu falo que eu fui picada pelo bichinho da beleza. Porque como assim, eu via a minha mãe no dia a dia, eu falava assim, nossa, eu vou trabalhar em salão de jeito nenhum. Aí, só que fui até as outras pessoas, que depois de muito tempo, assim, Jéssica, você foi picada pelo bichinho da beleza igual sua mãe. Eu falei assim, eu falava, não ia entrar nunca nesse ramo. Mas entrei de paraquedas e acabei que tô até hoje só apaixonada. É difícil a gente conhecer como é que funciona o salão de beleza e não se apaixonar, né? É um ambiente maravilhoso. Com certeza. É meio clichê, porque eu sempre falo isso, mas a gente vê essa transformação positiva das pessoas e as pessoas entrando com uma energia e saindo com outra. Não tem como a gente não querer participar disso de uma forma mais ativa, né? É verdade. É muito bom te ouvir falando isso, que você fala com um carinho tão grande, com cuidado. E assim, de uma coisa que você tinha um certo preconceito. Isso, demais. Principalmente pela sua mãe. Você via sua mãe dedicando demais, trabalhando muito. E na sua cabeça, você achava que ela trabalhava demais. Ela estava exausta. Exato. E na verdade, não. Quando você começou a descobrir essa rotina que ela vivenciava, é literalmente uma cachaça, né? É verdade. E assim, me apaixonei mesmo. Eu falo que hoje não quero sair mais dessa profissão, não. Da beleza, não. Tá, mas aí você começou como? Você começou como na área administrativa dentro do salão de beleza ou não? Porque você teve Dentro ali da também área. ali um tempo que você trabalhou também com bronze, né? Isso. Que é uma modalidade eu também hoje. entrei como recepcionista. Num salão de um grande amigo meu. E fui desenvolvendo. Chegou a era do bronze. Ah, todo mundo quer bronze. Jéssica entrou no bronze, mas também no administrativo, nesse mesmo local. E acabou que veio depois a área da beleza do olhar para mim, sobrancelhas e lash design. E chegou uma época que eu tive que parar com o administrativo, porque eu não tinha mais tempo para administrativo, só para operacional de lash e de bronze. Também aí veio o meados da pandemia. O bronze deu uma esfriada e tudo. Não teve sol pro bronze. Aí eu tive que me dedicar mais à beleza do olhar. E no final das contas, a pandemia, ela trouxe essa atenção especial pelos olhos, né? Talvez Dos pela cobertura da olhos, máscara. isso. Ô, Fagner, você conhece alguém alguma mulher que não tem cílios, um lash design nos cílios? Eu não conheço, É não. muito E o difícil. Fernando falou uma coisa muito legal. E é difícil você fazer essa analogia, né? De fazer uma leitura tão perfeita, porque todo mundo tampou o rosto. E o que ficou extremamente em evidência foi o olhar. Olhar, sobrancelha e E cílios. é Mas, isso aí não é uma teoria minha, não, tá? É de alguém que falou, eu tô só repetindo. Mas foi mesmo. Mas Porque acontece, quando eu comecei meados do fim de 2019 no Leste. E a pandemia já foi no começo ali de 2020. Então eu comecei na área,
Mas não era meu foco. Só que começou a ter muita demanda de procura. Ah, quero cílios, quero cílios, quero cílios. Teve uma hora que eu cheguei com meu patrão e falei, ó, não consigo mais ficar em recepção te ajudando. Te ajudo em uma coisinha ali, mas eu vou ter que ficar só na operacional. Porque quando eu comecei a divulgar, e a procura foi uma atrás da outra. E desde, assim, da pessoa bem nova, a pessoas, mulheres maduras, que queria desenvolver o olhar dela. E é legal, né, que a pessoa que tem os cílios, ela parece que ela acorda maquiada, né? Ela não tem que se preocupar com muita coisa. Ela acorda pronta. Sobrancelha já tá pronta, né? E acordou maquiada. Os cílios, ele eleva a autoestima muito grande das mulheres. Eu tenho mulheres que nunca fizeram. Quando termina o procedimento que eu mostro no espelho, elas choram. Fala assim... E é bom que refresca um pouquinho também, né? Porque então as pessoas colocam cílios bem grandes, na hora que pisca faz um vento na gente, né? Tem essa vantagem. As verdadeiras borboletas. Eu atendo todo o público, desde a que gosta assim, bem delicadinho, bem sutil, as mais extravagantes. Mas valoriza mesmo. A arte convida que valoriza muito. Tem muita cliente que fala assim, eu adoro cílios, que eu acordo maquiada, porque eu só passo um protetor solar, um batom e tô pronta. Tem clientes que já falaram assim pra mim, Jéssica, eu não faço nada no meu rosto. Já vieram perguntar se eu fiz plástica, porque o meu olho tá diferente, o meu olhar tá diferente, eu tô mais bonita. E eu falo, aí eu fico calada, assim, não fiz nada. Mas como é que é poder falar isso, lash? Porque todo mundo fica falando lash. Tem muita gente que não sabe qual que é a definição, né? Esse ponto é muito bom, porque às vezes, quando eu ia abordar algumas clientes no salão, me apresentar como lash design. Chegava... Olá, tudo bem? Eu sou lash. Ela parava, acho que ela ficava um segundo. O que é isso? Que é isso? Aí eu falava, eu sou extensionista de cílios. Lash design é cílios em inglês. Então, começou todo mundo colocar esse nome, lash design, para ser uma coisa mais bonita, mais enriquecida, né? Mais americanizada, mas acabava distanciando. Aí chegava para uma cliente, somente uma cliente mais madura, que não é o foco dela, que ela nem sabe o que é. Não fica escutando as blogueiras falando. Isso, não fica lá no YouTube vendo nada. Aí eu falo, não, eu sou extensionista de cílios. Ela, que você põe o cílios? Tô doida pra fazer isso, menino. Não acredito que você faz. Eu falei assim, faço. Aí vou mostrar o meu trabalho. Então, assim, quando eu chegava, sou lash. Agora, hoje eu quase não uso mais essa palavra. Sou extensionista de cílios. Aí sim, aí eu consigo abrasileirar e trazer pro meu público. E de todos os tipos de cílios que tem, né, sobre a cobertura do lash design, qual que é o mais comum? O que as pessoas mais fazem? Eles falam o volume brasileiro. O que é o volume brasileiro? O volume brasileiro é para aquela cliente que ela nem quer extravagância, mas também não quer aquela coisa, tá miadinho, ninguém nem vai saber que eu tô de cílios. Aí coloca fio a fio. É um meio termo. É um meio termo, por um, só que são técnicas e fios diferentes. Que hoje o mercado tem vários fios, tem várias técnicas. E esse fio de que é? De nylon? De plástico? Eles são hipoalergênicos de fio de seda. Eu achei que era cílios igual tem cabelo cortado. Achei que era cílios cortados. Não é isso. E aí você vai lá e cola no cílio da pessoa. Nos cílios da pessoa. E aí dá essa impressão desse volume aumentado. Que precisão, hein? Tem que chegar lá, um cabelinho tão pequenininho. É um trabalho que você tem que ter muita força de vontade de seguir em frente, porque é um foco ali, só você e sua cliente, que você tem que se dedicar ao máximo. Você coloca uma média de quantos fios, mais ou menos, por uma aplicação? Em torno, depende muito da técnica. Se eu for fazer um fio a fio, que é o mais clássico, mais sutil, é em torno de 100 a 150, dependendo do fio natural da cliente. Você está falando de 75 ou, sei lá, 50 fios por olho? Por olho. Uau. E é aquela, igual você falou. Abre e coloca. Focado 1 hora direto ali o tempo todo. Hoje 1 hora. Antigamente não era 1 hora, não. A praticidade que a Jéssica faz é uma coisa absurda. É muito rápido. E tem uma outra coisa, assim, né? Que a gente tem que deixar como ponto relevante. É que quem faz uma vez, dificilmente fica sem. Elas falam que é viciante. Eu tenho um cliente que chega pra mim, que fala assim, Jéssica, eu tenho que passar no cartão escondido, porque meu marido pode nem saber, porque eu não consigo ficar sem. Tem cliente que vai e às vezes ela fala assim, não vou pôr esse trem mais não, vai deixar cair. Quando dá uma semana, Jéssica, pelo amor de Deus, não vai ficar sem esse negócio. E a manutenção, como é que funciona? A manutenção hoje, a gente tem várias
formas de fazer a manutenção. Geralmente a cliente vai a cada 25 dias no salão para fazer essa manutenção. Então de 25 dias ela tem que ter uma manutenção. Ou tira, ou coloca, ou repõe. Tira, coloca, repõe. E quando fica estranho daquele jeito ali, uns caindo meio... Isso vai da cliente. Eu tenho clientes que são extremamente viciados. Hoje eu tenho clientes que fecham pacotes comigo, ela quer fechar 10 cílios de uma vez, porque isso é uma forma de eu garantir a minha cliente. Eu tenho ela o ano todo. E pra ela Mas também ela vai Pra ela ficar satisfeita, porque ela sabe que ela vai ter a lash design dela ali. E tem as clientes que gostam de toda semana, que às vezes um fiozinho que caiu pra ela, já a autoestima dela já incomodou. Não é nem questão de o meu trabalho não tá legal, mas pra ela se ver ali no espelho, ela assim, não, eu tenho que pôr. Então eu tenho clientes que vão toda semana, por questão pessoais dela, da autoestima dela, clientes que vão de 15 em 15, clientes que vão uma vez por mês. E o que faz esse cílio cair? É o tempo, né? E também o que acontece? É uma cola, ela tem uma retenção. Então, o calor, com o tempo, ele vai crescendo, vai se afastando. Vai tomando banho ali, água quente, entendeu? Os cuidados que às vezes os clientes não têm. A gente, quando termina, a gente reforça, fala, tudinho. Mas acaba que tem umas que são bem dedicadas e tem outras que... Você podia aproveitar o espaço e mandar, então, uma dica para aquelas pessoas que têm cílios. Como é que elas podem fazer para que durem mais? O que ela pode fazer para durar mais os cílios dela? Tem clientes que falam assim, é só não lavar o olho que dura. Mentira, tá, gente? Lavem os olhos. Porque ali, quanto mais higienização você tiver, mais ele vai estar... com a retenção melhor. Porque acontece... A própria oleosidade deve Isso. A poeira, a oleosidade, você pode criar um fungo, uma bactéria ali nos seus olhos, nos seus cílios. Então, assim, higienização correta, peça sua lash design para te ensinar, porque tem a técnica correta de fazer. E os cuidados mesmo que a gente pede, não coçar, não ter atrito, na hora do banho, uma água menos quente, essas coisas. E aquele famoso super bond, pode ou não pode? Não pode, gente, pelo amor de Deus. É uma cola especial, né? Não, a gente já viu relatos aí na internet de muitos acidentes que pessoas... Mas dentro das recomendações aí que você dá de lavar, enfim, não coçar, tem também não chorar? Eu falo que elas têm que chorar de olho seco. Você chora de olho seco, aí elas falam, adorei. Então chorar também atrapalha? Não é que atrapalha. O que acontece? A lágrima, ela tem um pouquinho ali de sal, essas coisas. Então, chorou, lava, seca, penteia e vai viver a vida. Isso aí. Tá, e o cropped vai embora, né? Coloca só na parte de cima, então, né? Só na parte de cima. Inferiores a gente pode até pôr, mas não é muito esteticamente, não é muito legal, não. Não fica legal, não, né? E ele também cai muito rápido também. Ah, legal. E quando cai um fio, um exemplo, a pessoa que fez um alongamento, colocou num fio e esse fio acabou caindo. O fio natural dela. O fio natural dela. O que acontece? Os cílios, ele tem um ciclo de vida, tá, gente? Pra quem não sabe. Ele tem um ciclo aí de entre 55 a 60 dias. Então, ele é como se fosse... Ele nasce, vira um baby hair. Ele cresce, amadurece, fica velho e cai naturalmente. Mas quando ele cai, já tem um baby hair empurrando ele ali para nascer novamente. Que legal. É como se fosse um dente de tubarão. Isso. Ele cai, nasce, cresce. A cada 60 dias. Às vezes, se lesionar, a cliente puxou, tava lá com depressão, puxou tudo... Deu aquele buraquinho, não preocupa, que em 60 dias ele vai estar ali intacto. Aí faz sentido, porque a gente perde muitos cílios às vezes e não percebe. E na hora que você tá sempre olhando, tá sempre reposto. Antigamente tinha uma brincadeira que pegava o cílio, fazia promessa. Não era antigamente não, eu faço isso ainda. Ou o dedo que sai, e tem que fazer um desejo. É, o desejo. E quem ganha... Faz você mesmo? Aprendi isso com minha mãe, eu não largo isso nunca. Sempre que eu vejo uns cílios numa pessoa, eu coleto os cílios, a gente coloca num dedo. Faz um desejo. Os dois se conectam, faz um desejo. Então vou te dar uma dica, então. Quando você precisar de fazer, vai lá na Yesca, pede pra ela um cílios que ela tem uns montes lá. Mas se a gente fizer com cílios postiço, como é que é o desejo? Ele é postiço também? Ah, eu não sei. Deve ser. Muito bom, Jéssica. E aí, você se descobriu nisso, começou a fazer? No início, como é que foi um desafio? Porque é muito minucioso, ali é tudo pequenininho. No começo, eu queria jogar o material fora e falar assim, onde que eu me meti, né? Não serve pra mim. É uma obra de arte, né? É uma obra de arte. Até as minhas clientes falam, Jéssica, eu não teria o dom. Mas o que acontece? Tudo que eu faço na minha vida, eu procuro saber antes. Quando eu fui procurar o curso, foi porque o mercado, na época, estava estourando e muita gente procurava e não tinha profissionais. E meu ex-patrão falou assim, Jéssica, você tem um dom, vai lá, faz, eu te apoio. Ok, fui lá, fiz. Só que antes de fazer, tudo eu estudo. Eu não chego, vou ser youtuber, vou abrir um canal lá, não. Pesquisei muito sobre...
Aí eu já vi que era uma coisa mais diferenciada, que você teria que ter cabeça, tempo. Fiz o curso. Foi uma decepção, porque, graças a Deus, quando eu fui, eu já sabia de muita coisa que, se eu não perguntasse, a professora nem me falava. Ela só estava ali pelo dinheiro. E aí eu Aí eu fui desenvolvendo, mas assim, geralmente eles falam que para você poder atender a cliente do curso, você tem que ficar treinando muito. Eu, com uma semana, eu já consegui pegar cliente, mas eu me dediquei bastante. E no começo eu falo, muitas meninas relatam para mim, dizem, nossa, eu fiz o curso, eu não consegui adiante, porque é difícil, é minucioso, tem que ter paciência, tempo. Quando eu comecei, eu fazia uns cílios mal feitos, assim, mas eu tava achando lindo, em 2 horas, 3 horas. Mas eu tava achando lindo. Eu falei assim, não, eu preciso melhorar isso. Porque as minhas próprias clientes falaram assim, Jéssica, eu não vou marcar porque demora demais. Eu não tenho paciência. Às vezes eu tenho problema de coluna, às vezes tem clientes que são inquietas, ela não consegue. Tem ficar cliente... 1 hora focada ali, de olhos fechados. Tem cliente que sem mexer no celular. Não, sem mexer. Tem cliente que tem pânico. Eu tenho não, tem cliente que abre os olhos. Eu tenho cliente que até não hoje... pode. Porque geralmente eu fecho os 2 olhos. Eu tenho que abrir um e o outro fechado. Porque ela não consegue ficar. Então, a gente tem que se lidar com tudo isso. Não é fácil ser mulher. Aí eu falei assim, não, gente, eu tenho que aprender a fazer cílios menos de 3 horas, 2 horas. Aí eu corria atrás, ficava lá em casa até de madrugada, chamava mãe, a irmã fazia, e fui mexendo ali, mexendo aqui. Hoje eu consigo. Aí eu falei assim, não, eu consigo fazer em 1 hora. Aí, às vezes, até outras clientes falam assim, você faz? Eu faço em 1 hora, assusta. Ué, mas a menina demora 2 horas comigo. Eu falei assim, não, mas aí vem onde eu estudei muito, corri muito atrás para poder fazer. Uma coisa que eu percebo muito é que às vezes algumas pessoas vão lá fazer um teste para ser lash design e elas exigem muitas coisas e esse prazo ele é sempre alongado. Uma vez uma menina foi lá fazer um treinamento com a gente, um teste com a gente, ela, eu preciso do ambiente com tantos graus, colocou lá uma bússola, colocou lá um termômetro e começou a fazer um negócio e no meio do procedimento ela parou, levantou, foi no banheiro, foi comer alguma coisa e aquilo foi me dando uma aflição muito grande. E o que ela falou foi o seguinte, não, se a pessoa não fizer desse jeito é porque ela não sabe o que está fazendo. E logo na sequência você veio e começou a aplicar uma técnica muito mais rápida, slim, sem fazer muita bagunça, sem fazer muita sujeira e com 1 hora a cliente sai pronta. E o que eu pude perceber é que a durabilidade tanto dos cílios daquela moça que fez aquele aparato todo, tanto quanto o seu, muito parecido, ou talvez o seu até durou mais. Você acredita muito mais na satisfação da cliente pelo tempo e pelo resultado do que em talvez tentar fazer todo aquele teatro para poder agregar valor e às vezes não dar o mesmo resultado? Hoje, a maioria das minhas clientes retornam por causa do tempo. Olha aí. Porque então tá aí mais uma prova que não só o resultado importa, né? Mas a experiência também. A experiência boa. A experiência, porque tem cliente que... Tem meninas que começaram hoje. Eu falo assim, o mercado tem vários profissionais, mas não tem muitas capacitadas, sabe? E no final das contas, se a gente parar para pensar, né, a lash design, eu ser uma lash design é uma profissão um pouco incompatível com pessoas que são impacientes, e isso está relacionado com pessoas novas. Isso. Né? Então... e é justamente quem está vindo para o mercado, são as pessoas novas que se encantam ali. Enfim. Vê no YouTube, vê na internet, vê as blogueiras, vê, tô ganhando X, vê um curso lá na internet de R$39,90, ela acha que ela vai dar conta. E não eu acho que uma das coisas que mais incomodam as pessoas, eu às vezes até colocam elas numa enrascada, é quando elas veem aqueles estúdios prontos montados. Os olhos brilham. Quando você entra lá, vê aquela menina toda paramentada, naquele estúdio maravilhoso, com o nome dela brilhando de dourado por trás, é uma satisfação imediata para as pessoas. Mas o que está por trás, para que aquilo dali seja real e de fato dê o resultado esperado, é totalmente diferenciado. É muito diferenciado. Porque você ter um estúdio só de lash, só de cílios também, é bem delicado. E hoje, lá no Socila, eu vejo várias meninas indo fazer entrevistas de emprego, tudo, que não tem a durabilidade, não ficam, porque elas acham que é só fazer o curso e já vai conseguir atender. Não é bem assim. Hoje já teve caso de eu ir em um dia em 5 franquias atender, porque tem um espaço, mas não tem aquela profissional qualificada. Tem o espaço, tem a demanda, cliente procura. Tem a demanda. Mas os bons profissionais, qualificados não tem, porque ela acha que ela vai fazer um curso e vai só pregar um negocinho ali e vai ficar de boa.
Porque isso é coisa séria, inclusive. É coisa séria, porque você tá mexendo com o olhar, com a visão. Uma coisa errada você pode causar até problemas nos até olhos a cegueira da pessoa. Na cegueira, entendeu? E conta pra mim, como é que é você fazer um trabalho em cima de um trabalho que já foi feito? Porque isso acontece muito, né? Acontece, às vezes chega, eu não faço, eu não mexo, eu removo tudo e faço o meu trabalho. Hoje, porque acontece... Tem trabalhos que a cliente fala, eu quero fazer manutenção. Eu já fiz em tal lugar. Você olha, eu tenho que avaliar, porque eu tenho que tirar e pôr. Às vezes o fio que ela colocou não é compatível, a cola. Então tem que tirar, às vezes não tá bem feito. É muito... E só o simples fato dela te procurar logo na sequência de ter feito em algum lugar e não quer fazer a manutenção lá, já demonstra uma certa insatisfação, né? E como é que você lidar com a insatisfação dessa cliente, geralmente? Eu converso muito com ela, pergunto... Porque tem clientes que também já chegou pra mim e falou assim... eu coloquei uma vez, quero pôr isso mais não. Eu falei assim... Às vezes você teve uma experiência ruim, vamos lá colocar. E eu sou muito... Elas costumam dizer que eu tenho mãozinha de fato, que elas não sentem nada, eu sou muito calma, eu relaxo, ponho a musiquinha pra elas. E quando elas falam... foi em 1 hora que eu faço. Tem essa questão da hora que eu fico falando toda hora. O tempo é um fator sempre ela assim, nossa, eu vou, né? mas ela demora muito, que não sei o que. Eu até gosto do trabalho dela. Aí quando vê que eu faço um trabalho rápido e igual ou até melhor da outra, elas sempre retornam. Olha aí, que legal. E dentro dos desafios aí de cliente, tem perfis de cliente diferente também? As que mais fazem, as novinhas? Como é que funciona? Eu tenho perfil desde eu falo da piriguete até a coronguete. Eu tenho perfil. Mas entre um e outro tem muita coisa aí, né? Tem muitas. Uma menina de 16 anos pode fazer? Ela pode fazer tudo que ela quiser. Eu tenho clientes de 16 anos que são delicados. Que é uma coisa sutil, delicada, e tem um menino de 16 anos que era uma coisa chamativa. Fala assim, eu tô de cílios, tô abafando. Entendi. Então você tem técnica para toda idade, para todo perfil. Trabalho com todas as técnicas. E não tem nenhuma restrição. Nenhuma. E voltando lá, eu tô pensando aqui, né, que a gente fala de lash design, mas tem muita coisa incluída. Você falou do brasileiro, né? Quais são os outros? Volume russo, volume russo é o 3D, 6D. O volume russo é aquele que você vê a borboletinha. é aquele que abana a gente. Teve uma época que teve um mega volume também que começou a fazer um sucesso. São as mesmas técnicas, só que nome diferente. Entendi. Porém, por exemplo, com mais volume. Com mais volume. Eu já atendo algumas clientes de São Paulo, por exemplo. Ela fala assim, Jéssica, é porque acontece regional. Eu quero fazer brasileiro. Uma tendência. Aí ela é de São Paulo, eu vou atender ela aqui em Belo Horizonte. Na minha cabeça, o brasileiro é uma coisa que eu já faço. Quando ela vai me mostrar fotos, é uma técnica totalmente diferente. Pra mim, já é um volume russo. Tá, então, brasileiro, russo... Bom, por horas que o pessoal mais faz, que as mulheres mais fazem. Hoje, o queridinho do momento é brasileiro. Volume russo, pra quem gosta de mais que é o cheião. Que abana a gente. E tem os 3Ds que são assim, eles são práticos, são poucos fios e eu consigo trabalhar bem mais rápido e fica um volume bem sutil. Esse 3D é aquele que vem com outros fiozinhos conectados? É um fiozinho, mas só com 3. Porque o fio a fio é só um, então você gasta muito tempo, demanda, e se a cliente não tiver muitos cílios, ela vai ficar uma coisinha muito ralinha, pouquinha. Então esse a gente consegue trabalhar com todos os perfis. Legal, então o pessoal mais faz então, é o brasileiro, o russo e o 3D. 3D, 6D, 5D. 6D que são 6, 5D que são 5. Já tô ficando craque, daqui a pouco eu tô pegando outra parte de salão, você já trabalhou em algum outro setor, alguma outra coisa? Eu atuo também em área de sobrancelhas, maquiagem. Entendi. E a parte administrativa também, às vezes. Sobrancelha design, então acaba puxando muito pro cílios, porque é o olhar, porque acaba que a cliente já está ali na sua maca. Já está ali pronta para você. Então, quando você termina, você já trabalha a mente dela. Vamos fazer sobrancelhas, porque o olhar tá bonito, então vamos realçar mais ainda. Exato. E até a própria cliente, já olha minha sobrancelha. Então, aí eu tive que fazer um curso, porque eu não sabia fazer. Morria de medo de fazer sobrancelha na minha vida. Graças a Deus hoje eu faço muito bem, então atuo também. Então a Jéssica não enganou, a gente falou que era lash design, na verdade ela é uma especialista no embelezamento do olhar. Isso, eu falo que eu trago olhar, renovo os olhares. Olha. E conta pra mim, durante uma hora de atendimento, às vezes um pouquinho mais, como é que é? Rola tudo ali, é um divã, né? As clientes aproveitam, né? Eu tenho a cliente que é a dorminhoca, fala assim,
posso dormir? É meu momento. Ela chega até a roncar. Que elas falam, eu ronquei? Eu falei assim, roncou. Tem a cliente agitada que não... Já acabou o celular. Quer tirar foto toda hora? Não, o celular tem que estar o tempo todo. Tem hora que eu tenho que... Eu mesmo lá ficar digitando. Ela liga pra mim. Faz sentido, ela você tem que responder. Celular, ela fala assim, abre meu WhatsApp. Aí eu tenho que ir lá responder. Tem uma cliente que é super de boa, que só quer relaxar, é o zen. Ela não quer saber de marido, não quer saber de filho, não quer saber nada. É o momento dela ali. E tem a cliente que é super... Ela quer... saber de tudo. O que você tá colocando em Curiosa. mim? Eu falo que ela foi fazer curso. Ela quer fazer um curso gratuito. Não, gratuito que ela tá pagando, mas ela quer fazer um curso. Mas fez uma pergunta muito legal. Você costuma atender a Leste também? Sim. Que elas têm que ter os cílios, né? E Sim. dificilmente... deve ser difícil aplicar em você Não, mesmo. a gente não consegue. Então você tem que ter uma parceira. Ah, entendi. E como é que é na hora que você vai aplicar numa outra parceira? A gente brinca, né? Graças a Deus, eu tenho uma rede de parceiras muito bacana. Hoje, aí assim, aí pior que a gente não tem horário pra gente, porque a gente trabalha o dia inteiro, o salão tá cansado, então nossos horários é bem louco. Teve dia que 1h da manhã tava uma colocando cílios na outra. E a gente troca muita figurinha. Amiga, assim, amiga. Às vezes, quando eu comecei a ficar mais rápida, minha amiga Jéssica, o que você tá fazendo? Tá ficando mais rápida? Eu falo, você faz isso e isso. E acaba que uma vai ajudando a outra. Às vezes também eu vejo que ela faz uma coisa diferente, um produto diferente. Ela, não, amiga, é isso e isso. E a gente vai um público trocando. geralmente predominante feminino que faz as colocações de cílios? Porque outro dia, não sei se você percebeu, eu vi no Instagram alguns homens trabalhando como nail designers. Eu achei muito legal a habilidade, o cuidado do cara ali. Mas na parte de Leste? De Leste, eu já vi alguns, né? Sim. Porque o que acontece, tem homens que eles têm... Um momento, eles são muito delicados, eles conseguem desenvolver. Aptidão ali, uma mão mais fina, né? 90% é a mulherada. Dos profissionais, né? E o homem profissionais. coloca? Vocês falaram de... Eu já apliquei já. Mas não é muito comum. Eu coloquei uma vez, mas nunca foi comum, não. Tem a parte dos homossexuais que gostam, né? Sim. Que eles adoram. Então, assim, eu trabalho todo o público. Mas já coloquei... Mas a 99% Um homem falou assim, eu preciso de dar um volume aqui no meu olhar aqui, e ele colocou. Porque o que acontece? Tem pessoas que têm os cílios muito pequenininho e ralinho. Ele só quer realçar pouca coisa. Como se tivesse passado só uma máscara de rímel. Ele não quer nada extravagante. Aí coloca pra autoestima... Às vezes, ou então uma mulher vê, não tem nada ali não, mas pra autoestima dele já está suficiente. Pra você ver como é que a vaidade masculina tem aumentado demais. Já Hoje coloquei, em dia você fala eu até perguntei se ele, não, eu sou hétero e tudo, mas é uma coisa que eu quero pôr, porque... Aí eu coloquei uma coisa muito delicada, bonita, era como se fosse dele. Mas ele que legal. queria. Porque ele não tinha revendo meus praticamente conceitos aqui, eu acho que eu tô precisando de uns cílios na careca. Talvez os cílios Nossa, da careca. pensa na quantidade de ser 1 hora pra fazer os olhos. Quantos fios você acha que vai gastar aí, Jéssica? Eu acho quanto tempo eu vou ficar aí. Fazer um tupete aqui. Terminar O atrás, braço na vai frente. até cair. O braço vai Mas até se você me cair. prometer que dura pelo menos 40 dias, eu tô topando. Ah, não, amigo, Um preço médio aí de uns cílios aí sai em quanto? Hoje varia muito de região. Uma região hoje que eu trabalho é em torno de 180, 200, 250, Nós estamos falando de R$180 para 100 fios. Imagina a minha cabeça aí com uns 2.000 fios. Acho melhor não, a gente vamos trocar essa de ideia. Vai ter que Mas trazer todas as Lash Design de Belo Horizonte para ajudar, né? Exato. Complicado, vai ser um mutirão. Cara, faz um implante que vai ser melhor para você. E aí você começou a fazer esses atendimentos, primeiro foi nos salões de beleza ou foi fora? Um salão de beleza. Entendi. E você percebe que dentro do salão de beleza é um bom lugar de você poder fazer o desenvolvimento desse produto? Porque afinal de contas, a cliente está indo ali fazer uma unha, fazer uma depilação, fazer milhares de coisas. E muitas, igual você falou, não sabe que quer, mas não entende o nome e a técnica. Isso. Muitas procuram, por já sabem o que é, mas eu já atendi muitas clientes que, por exemplo, tava fazendo a unha, o cabelo, e eu acabei o atendimento da minha cliente, e ela saiu toda vaidosa. A cliente percebe e fala assim, você fez cílios? Fiz com a Jéssica. Deixa eu ver. Olha, tirou a curiosidade. Doeu. Rapidinho. A outra cliente já satisfeita, já vendeu os cílios pra mim praticamente. E ela fala assim, aí ela chama a moça dos cílios, me chama, eu falo assim, não, eu consigo. Eu consigo fazer agora? Dependendo da agenda, consegue, senão a gente tem que agendar. E assim, muitos clientes, eu consegui captar ela porque uma outra cliente saiu,
ela viu que não era aquele bicho de 7 cabeças e falou assim, não, eu quero fazer agora. Então, o melhor processo de venda é a experimentação da outra pessoa. Isso, porque quando ela olha... Eu falo assim, que hoje o Instagram, eu particularmente não divulgo muito Instagram, nada disso. Eu falo que a melhor propaganda é o boca a boca. Não adianta eu implantar outdoor. Não, e um outdoor maior do que isso não tem, porque você está frente a frente com uma pessoa, outdoor, você já viu os cílios, tudo né? do que um boca a boca. Aí eu falo muito isso. Daí pra pessoa que nunca teve, quando faz a primeira vez, chama Ela muita fica encantada. atenção. E sempre alguém vai perguntar. Ela fica encantada. Eu tenho clientes que a autoestima dela melhorou muito. Eu tenho clientes que, às vezes, o marido percebeu, falou assim, amor, você tá tão linda, nunca mais é pra você tirar isso. Aí ela fala, amor, mas é caro, senão eu pago. Que legal, hein? Que feedback bacana. Ele fala, eu pago. Tem clientes que choram quando termina. E você, como cliente de Lash, tem quanto tempo que você está utilizando? Já ficou algum período sem ficar? Como é que é? Desde quando eu comecei, eu também não fico sem. É isso. Eu só fico sem quando a minha amiga não tem horário pra vir, e aí é complicado. Mas a gente sempre dá um jeitinho. Nem que seja meia-noite, a gente dá um jeitinho. Uma faz da outra. Da outra. Ó, nosso tempo tá chegando ao fim. Né? Não parece, foi rápido, né? Parece que começou agora. Impressionante. E... Não, vou deixar essa pra você. Ô, Jéssica, agora é o seu momento, tá bom? E a gente tem sempre um encerramento aí tradicional, onde que a gente faz uma surpresa para os nossos convidados. E eles têm que nos trazer uma frase clichê e uma música pra gente poder colocar na nossa playlist, tá bom? Tá. Mas antes disso tudo, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e fizesse um convite, uma autoexplicação rápida do serviço, o que que é, como é que ele funciona, quanto tempo de durabilidade, como é que funciona, e logo na seguida um convite para as pessoas poderem te conhecer lá no São Bento. Bom. Lá. Olá, gente, sou Jéssica Botelho, sou lash, extensionista de cílios lá do São Bento. Convido você para ser... Ai, pode cortar. Não. Começa de novo, Começou tão bem, é só começar de novo, Nada, vai embora Quando que você erra vai. os cílios, como é que faz? Você não tira e põe de novo? Aqui é a mesma coisa. Ô, gente, ô mulherada, convido vocês para estar experimentando esse mundo da beleza do olhar, que hoje em dia não é uma ou outra que você vê que não tem cílios. Hoje, desde da empregada até a juíza tem os cílios. Então, assim, eu convido você para estar conhecendo meu trabalho. Hoje eu sou extensionista exclusiva do São Bento, da unidade São Bento. E vai ser um prazer ter você lá, tá bom? Muito bom. Tá vendo? Aí você desesperou. A tosse estava indo maravilhosamente e terminou melhor ainda. Mas Aproveitando pode. que ela esqueceu agora, qual que é o desafio, Fernanda? Já sabia. Vai ter que dar cambalhota. Eu não Mudou. consigo, não. Oi, Jéssica Blue. Oi. Conta uma música. Fala uma música pra gente colocar na Pra nossa mim, playlist. uma música da minha vida é Dois Filhos de Francisco. É o nome Um dia que eu saí de casa. Ah. Pra mim, é a música da minha vida. É você? Me lembra quando eu saí lá do Maranhão, que minha avózinha falou assim, vai viver sua vida. Legal. Né? E a nossa frase clichê, qual vai ser? Eu falo que a Sapucaí é grande e o tempo ruge. Tá aí. A Sapucaí é grande. A Sapucaí é grande e o tempo ruge. Muito bom. Porque quando tem um desfile, você tem que apresentar muita coisa ali, muito trabalho. E o tempo é muito pouco, igual que passou voando. E a Sapucaí é enorme. Então, assim, eu gosto muito dessa frase. O tempo Gostei ruge e a também. Sapucaí é grande. Eu tô tentando entender a frase aqui, mas eu acho que a escola de samba ela tem um tempo pra Tem concluir. um tempo. E é grande. E se você não conclui, você perde pontos. Você é desclassificada. Sapucaí como é que é? O tempo ruge. O tempo ruge. Mentira, só queria te confundir. Tempo Como é que é a ru- frase? O tempo ruge e a Sapucaí é grande. Tá aí. Eu O gosto tempo muito. ruge, a Sapucaí é grande. É Muito isso. bom. Jéssica Botelho, Jéssica Blue. Chuchu. Privilégio ter você Obrigado aqui, por viu? ter Obrigada a vindo. vocês, É um prazer meninas. trabalhar com você sabe disso. Você é uma pessoa incrível e sua presença aqui foi espetacular. Que bom, fico feliz. Obrigado, viu? Prazer Sempre, também. viu? Só chamar que eu tô aí. Fechado então. Obrigada, meninos. Valeu.